Olá, seja muito bem-vinda ao canal do NUSP, Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, um movimento voluntário e colaborativo que tem por missão divulgar e promover conhecimentos de qualidade sobre práticas integrativas, as ciências que embasam as práticas integrativas, sobre saúde integral, neurociência, epigenética, imunidade, paradigma quântico. E conectamos você com profissionais incríveis. Eu sou Ana Monteiro, advogada e terapeuta neurobiológica vibracional e idealizadora aqui do Projeto NUSP. No vídeo de hoje você vai assistir a doutora Rosângela em companhia do Domingos de Oliveira, o terapeuta conhecido por Domingão Imune, e eles vão falar exatamente desse tema, a imunidade. Você sabia que 80% dos nossos problemas de saúde estão de alguma forma ligados com o nosso sistema imunológico? Fique agora com o vídeo com a doutora Rosângela Arndt, nossa primeira parceira, nosso orgulho aqui no NUSP, e também com o Domingão Imune. Muito bem, estamos novamente aqui hoje na terça-feira, esse dia tão especial, porque é o dia das lives. E quem que estará comigo agora? Nada mais nada menos que o nosso Domingão Imune. A ideia é falar sobre imunidade, do que nós queremos é trazer para vocês o máximo possível de informação, mas uma informação que realmente seja importante, que vocês consigam usar essa informação, né? O Domingos acaba de entrar. A ideia... Oba! Estamos aqui! E aí, então, a ideia é a gente falar do Andrographis. Por quê? Essa planta maravilhosa, esse herbal maravilhoso, que a gente traz como novidade um carreador. Que cada vez que a gente fala desse assunto maravilhoso, que é esse herbal, a gente fala mais coisas, é sempre uma grande, né, sempre tem uma novidade, como a gente diz, né? E sempre tem algo que seja bom para que as pessoas possam ouvir. E se você já conhece e já ouviu, fique conosco, tenho certeza que você vai amar essa nossa live. E a gente está sempre trazendo muita coisa de bom, importante, e em cima dessa proposta de melhorar a imunidade das pessoas. E eu quero começar justamente definindo o que a gente quer em relação à imunidade. Domingos, fala para o pessoal o que você entende de imunidade de uma forma, claro, rapidinha e concisa, porque o Domingos entende bastante de imunidade. Mas, assim, uma definição que as pessoas consigam chegar na conscientização da importância de cuidar desse sistema imunológico da gente. Doutora Rosângela, que delícia estar aqui mais uma terça-feira. Eu acho que terça-feira é um dia abençoado, porque nós podemos levar o nosso pouco conhecimento, mas é um pouco conhecimento que pode ser um milagre para alguém, né? É o que a gente fala, né? A gente não pode dizer, não, temos muito conhecimento. Não, nós temos o nosso conhecimento que entregamos para vocês para essa mudança. A imunidade, para mim, é vida. Entenda, não, eu acho que nós tivemos aí uma pandemia e o medo geral que as pessoas tiveram era por puro desconhecimento do que é o sistema imunológico. Escutem o que eu vou dizer. Desde 475 a.C., eu não me canso de repetir isso. Tucídides já falava. Imunidade à praga, ou seja, para a praga, a imunidade é a solução. E é uma verdade, porque se não existisse sistema imunológico, não existia humanidade. Esqueçam, esqueçam, esqueçam. Agora, logicamente, até 1917, 1918, nós tínhamos algo bem natural quando o povo e a sabedoria dos ancestrais se preocupavam com isso. Mas depois da Primeira Guerra, houve um grande lobby da gente se preocupar com o quê? Com algo que curasse imediatamente. Esqueça. A única coisa que pode te curar é a tua fé. Nós participamos de uma live ontem, foi fantástica, até com a filha dos Zeballos, e a tua fé e o teu sistema imunológico. O restante são ferramentas. Então, vamos lá. O que é o sistema imunológico?
é a tua defesa. Pensa você morar numa casa sem parede, sem telhados. Você tem um monte de órgãos lá dentro que vamos dizer que são os móveis. Você acha que tem segurança? Não. Então você tem as barreiras, a primeira barreira, a segunda, que é a pele, o cabelo, os pelos, a unha. Tudo isso faz parte. É a primeira barreira. Depois, lá dentro, você tem um exército. Mas um exército que começa até com ação rápida, como a polícia militar, como a guarda municipal, como a polícia civil, como os bombeiros, como os investigadores. Essa é a imunidade inata, que é aquela que se liga. Ai, polícia, por favor, tem um ladrão na minha casa. De imediato chega. Quer dizer, de imediato, médio. Deveria chegar. Médio. Mas pronto, se você está do lado da delegacia, chega rápido. Mas, às vezes, essa polícia civil, essa polícia militar não resolve. E tem que chamar quem? As Forças Armadas. Eu uso um exemplo muito simples que todos vocês vão entender. Lembra do desastre no Rio Grande do Sul? Sim. Lembra disso? Doutora Rosângela, os bombeiros, a polícia civil, o povo, chegou de imediato para ajudar. Agora, o Exército levou de 7 a 10 dias. É a mesma, é uma analogia, é uma comparação para você entender. Ah, Domingos, doutora Rosângela, agora eu estou entendendo que às vezes eu tenho uma dorzinha de garganta, um processo de resfriado, mas não fico gripado. Por quê? Porque o teu sistema imunológico eliminou essa possível virose, já a Guarda Municipal e a Guarda Civil resolveu. Não precisou chamar o Exército. E acreditem no que eu vou dizer. Escutem. 100% das células cancerosas que você tem no teu corpo, que são diariamente, quem elimina é o sistema imunológico. Ah, mas eu tenho que me preocupar com vitaminas. Lógico! Uma casa não é só composta por paredes e telhados e sistema de segurança. Tudo isso, e a doutora Rosângela vai falar muito sobre isso hoje, tudo isso é um complemento da tua segurança. Queridos, por favor, ontem eu até estava falando, doutora Rosângela, se a senhora me permitir, eu preciso pegar aqui, porque eu preciso ler isso. Pode ler. O Buda, sabe o Buda? Eu já tive o prazer de entrar dentro do Buda lá em Kyoto. Eu tive esse prazer, verdade, eu tenho foto, tenho tudo. Né? Escuta o que ele falou. Não acredite em nada. Não importa onde você leu, ou quem disse. Nem mesmo se eu e a doutora Rosângela disseram. A menos que concorde com a sua própria razão, o seu bom senso, a sua consciência e sua pesquisa. Guardem essa frase que eu acabei de passar para vocês. Pega esse aviãozinho que tem aí e repassa para um monte de amigo teu para assistir e escutar o que acabamos de dizer. Você está sendo bombardeada e bombardeado de informações onde cada um quer vender a sua sardinha. Nós aqui não somos hipócritas. Também temos a nossa. Mas a nossa responsabilidade é de tudo que nós vamos falar aqui, doutora Rosângela, e vocês, seguidores, tanto meus como da doutora Rosângela, você tem um aplicativo que você pode baixar. Doutora Rosângela, não sei se a senhora tem, anota aí. Se chama Open Evidence. Anota aí, doutora Rosângela. Open Evidence. Você que é médico, você que é terapeuta, escuta. Todas as coisas que a gente vai falar aqui, vai lá no Open Evidence, que é um AI exclusivo para médicos, exclusivos para a área da saúde. Olha o presente que vocês já estão ganhando, hein? Open Evidence. Está escrito aí. Isso. E você vai escrever tudo que nós estamos falando aqui e vai perguntar lá no Open Evidence. Vem cá, a doutora Rosângela falou isso. Está baseado cientificamente?
vai vir a resposta. O Domingão falou isso. Tudo que eu falei até agora, coloca lá no Open Evidence e vê se nós estamos falando alguma coisa que não é para você concordar com a tua razão e com a tua sabedoria. Imunidade é vida. Por favor, guardem isso. Perfeito, é isso mesmo. E eu acho que essa, assim, a importância de fazer sentido para as pessoas, né? A importância de você escutar o que a gente está falando e se dar conta de que realmente isso tem um fundo de verdade, porque está baseado em ciência. E eu norteei a minha carreira aí, 43 anos de formada médica, eu norteei sempre por me basear em estudo científico e observação clínica. Isso para mim é fundamental. As pessoas elas querem pular etapas, mas na verdade nós precisamos estar do lado do nosso paciente, nós precisamos olhar e assistir e ver como que é a resposta. E também, o que é muito importante, nós precisamos usar em nós mesmos, porque é a história que eu sempre lembro aqui, da máscara de oxigênio do avião. Sempre. A máscara de oxigênio do avião, o que eles mandam fazer? Primeiro você põe em você. Se você tem oxigênio, você consegue ajudar os outros na tua volta. Então, ponha primeiro em você. E é isso que eu penso quando você está dentro de um processo de autocuidado, porque é isso que a gente está propondo aqui, um autocuidado que vai fazer com que você tenha mais vida, porque, né, imunidade é vida, como diz o Domingos. Então a gente quer que tenha longevidade, que tenha longevidade saudável. Isso só é possível com um sistema imunológico modulado e fortalecido. E queremos promover saúde. Promover saúde, ela pode ser feita, essa ideia, ela pode ser colocada em qualquer situação. Por exemplo, você tem o caso dos pacientes com câncer terminal. Eles não têm mais saúde, eles estão em câncer terminal, mas você sempre pode melhorar a qualidade de vida deles. Então, a promoção da saúde, levando a uma qualidade de vida em qualquer situação e circunstância. E você sempre pode ajudar, especialmente porque nós estamos aqui para levar vocês ao entendimento de que existem no mercado muita coisa, mas muita coisa do que existe tem uma ação muito menor ou insignificante em relação ao sistema imunológico, como certas outras questões que a gente traz, que são muito mais poderosas. E aí você tem que fazer uma escolha. Quando a gente fala em suplementos, e aqui eu quero lembrar vocês que o suplemento alimentar, ele é, na verdade, uma complementação do que você come. Isso é o suplemento. A gente não pode pensar no suplemento como substituição de dieta. Ele é uma complementação para que você tenha, para que tenha acesso, que o teu organismo, as tuas células, né, nós somos aí formados com em torno de 75 trilhões de células, então cada uma das tuas células funciona individualmente e precisa de uma nutrição adequada com micronutrientes para a sua função dar certo. E pense que o sistema imunológico, eles são células produzidas pela medula óssea que estão espalhadas no corpo inteiro. Além das células, nós temos as barreiras, como falou o Domingos. Então, gente, tudo isso é para nós chegarmos a explicar que nós temos suplementos alimentares, como a vitamina D, que nem vitamina E, mas a gente chama ela assim, que é indispensável e fundamental nos casos de sistema imunológico, porque aqui vem a razão científica. Por que é importante? Porque ela tem uma ação epigenética. Ela vai modular 10% do genoma. E esse genoma que ela modula, parte dele tem a ver com ações que as células desenvolvem em função do sistema imunológico, ou seja, ações de defesa e principalmente
de reconhecimento do self e não self. Então, isto que a ação, a função, ela é desencadeada pela vitamina D. Então, a vitamina D ela tem essa ação acima da genética, que é ela ordena o gene a funcionar. Então, se a tua vitamina D estiver muito baixa, você não tem essa ação. E é isso que a gente leva em consideração quando fala na suplementação. Mas não é suficiente suplementar. Nós precisamos também ter outros instrumentos. Nós trabalhamos muito aqui, eu e o Domingos, com, por exemplo, os fatores de transferência. A gente tem uma live publicada justamente para falar de fator de transferência, que é um instrumento que nós temos, natural, que precisa ter uma tecnologia para que seja de qualidade, e aí a gente tem que falar na qualidade, não é qualquer coisa, a gente tem a qualidade, e aí nós vamos ter um instrumento. Hoje nós queremos falar de outro instrumento, que é um herbal. Olha que interessante, no Brasil ele nem é suplemento, ele é um herbal da medicina tradicional chinesa. Por que isso importa? Porque são as categorias permitidas pela Anvisa para a gente trabalhar. Então, nós temos os suplementos alimentares, que são permitidos, e nós temos o herbal, que é uma outra categoria. E aí nós temos a homeopatia, que é outra categoria, certo? Então, o herbal, ele entra na categoria de medicinas ancestrais. Então, ele é um tipo de medicamento, mas ele não é um remédio. Ele é um produto natural, que, aliás, é um dos mais antigos utilizados pela medicina tradicional chinesa. A gente está falando aqui de uma planta chamada Andrographis paniculata, que é considerado o rei dos amargos, porque ela é muito amarga. E essa planta, ela tem milhares de anos de observação clínica, que eu acabei de falar. Porque o que os chineses faziam lá, e a medicina... A Ayurveda também usa essa planta, né? O que eles fazem? Eles fazem, né, maceram, dão os extratos, os chás, tudo que eles trabalham, eles ficam olhando para o paciente, eles dão para o paciente e ficam vendo, então quando toma isso, baixa a febre, quando toma isso, melhora aqui a defesa, diminui a inflamação, diminui a infecção, em vez de levar 10 dias, leva 3 para ele melhorar. Esta observação clínica é fundamental e ela é válida até hoje quando você está junto com o teu paciente, teu cliente ou com você mesmo. Nós não estamos aqui falando só para profissionais da saúde, nós estamos abrindo os olhos de vocês para os instrumentos que são possíveis que você use. E eu vou dar uma dica aqui, gente, usar essa proposta que nós temos para prevenção de saúde em geral. A gente não está dizendo que vai evitar de ficar doente de XYZ. Nós estamos falando em um instrumento capaz de ajudar o teu organismo a não ficar doente. E se ficar doente, você está muito em melhor condição para responder o desafio do que se não tivesse tomado. Essa é a ideia que eu quero passar aqui para vocês desse herbal. Mas também não é só um herbal. Vamos lá. Tem as suas diferenças. Por quê? Se você pegar um extrato de Andrographis paniculata, que, por exemplo, que é inclusive vendido de forma irregular no Brasil. Doutora Rosângela, podemos até falar, não tem problema. Por exemplo, o centro, em toda a Ásia, o centro, aquele que você conhece, que eu... Vitaminas de A a Z? E, particularmente, eu não tenho muita simpatia, tem o Andrographis. Então, vocês entendam que o que a doutora Rosângela está falando é tão importante porque, escutem, a sabedoria milenar é o que está faltando nesse mundo. Desculpa ter interrompido, doutora. Não, está tudo certo, é exatamente isso. E a gente está junto aqui para o bate-papo.
papo, né? Mas o que eu queria deixar claro é que se você tem um pouquinho de Andrographis no Centrum, ou você tem um produto que foi contrabandeado dos Estados Unidos para o Brasil, que tem Andrographis, que a gente sabe que existe, ou você tem, por exemplo, produtos manipulados de Andrographis, que são extratos dessa planta, você tem um nível de ação, um tipo de situação. Quando você tem um produto que é um extrato padronizado, que é industrializado com o rastreio de origem, por exemplo, que é fundamental e exigido aqui nos Estados Unidos. Então, um produto que é fabricado através que vem, né, da natureza, mas é industrializado aqui nos Estados Unidos, com todas as regras do FDA americano, e mais, ele não está sozinho aí nessa fórmula. A formulação desse produto é uma formulação patenteada. E eles não patentearam o extrato da planta, eles patentearam a fórmula. E tem mais, o carreador, ele é um carreador que também tem uma tecnologia de produção para que ele fique bioidêntico. E agora, essas são as diferenças. Eu gosto sempre de lembrar, e quem me conhece aí há 30 anos que eu faço palestra e dou aulas, etc., e sempre fui muito disruptora nas coisas, eu conto sempre a história do papel higiênico, né? As pessoas dizem assim, mas será que isso é bom? Será que não é? Eu digo, gente, tudo depende da tecnologia aplicada. E vocês têm que aprender sobre isso. E aí eu vou falar aqui de novo, papel higiênico, quando você entra no supermercado e vai naquela gôndola, tem trocentos tipos, não é verdade? Tem desde a lixa até o neve, né? E agora o neve é de algodão, com cheiro, sem cheiro, etc. Bom, qual é a diferença deles? É a tecnologia de produção. Então você tem o pior deles e o melhor deles, dependendo de como ele é produzido. E todos eles são papel higiênico. Então, o que eu quero trazer com essa ideia é, se para limpar meu bumbum eu vou escolher um de boa qualidade, imagine como que eu tenho que me preocupar em escolher algo que seja de qualidade, se eu vou engolir, vai fazer parte de mim e vai melhorar o sistema mais importante do meu corpo, que é através do sistema imunológico. Só para vocês terem noção, 80% de todos os problemas de saúde estão ligados ao sistema imunológico. Ou são criados por ele, porque não está funcionando, ou o sistema imunológico está envolvido para tentar defender, ou o sistema imunológico está envolvido por causa da inflamação crônica de baixo grau, que é a raiz da maioria das doenças, inclusive do câncer. É isso, Domingos? Não tem a menor dúvida. Eu acho que a doutora Rosângela, a senhora deu aí como se diz, apresentou o menu. Então vamos lá. Vocês escutaram bem o que a doutora Rosângela falou. Se a feijoada fosse padrão, você ia na casa de qualquer um e a feijoada era igual. Concorda comigo? Perfeito. O médico, todos eles que se formavam, todos eles seriam iguais. Não. Os carros são iguais? Às vezes não. Às vezes existem alguns problemas, tanto é que você tem a particularidade de gostar de uma marca e não gostar de outra. Agora, atenção que a gente está falando. Quando a gente fala do Andrographis com drug delivery, que é a fosfetalonamina, e quem é da área da saúde conhece bem a fosfetalonamina. Dr. Gilberto Cherice, todo mundo ficava falando que era a pílula do câncer, que era não sei o quê, que é esse absurdo de falar que as coisas curam. Nada cura nesse mundo, só Deus e o teu sistema imunológico. E a ferramenta correta. Mas meu médico disse que vai me curar. Ele está equivocado ou está mentindo? Me perdoe, essa é a realidade. O teu médico pode ser uma das melhores ferramentas que tem para o teu organismo atingir a autocura.
E sabe que 50% dessa cura vai depender do teu eixo psiconeuro, do teu não estresse, de como você enfrenta a batalha que você está tendo. Mas tudo que eu estou falando, procura lá no Open Evidence. Agora, tem uma coisa importante. A doutora Rosângela disse da suplementação. Será que o arroz que você está comendo é igual do meu avô? Não. O tomate é igual, o alface é igual, a cebola é igual, a batata é igual. Vem cá, é tudo geneticamente modificado, até o frango. Tudo, o ovo. Vem cá. O nosso organismo precisa ser apoiado. Você precisa dar ferramentas para cobrir essa baixa nutricional dos nossos alimentos. Em 2010, quando eu vim para o Brasil trazendo os fatores de transferência, e também a água alcalina, eu e o Laí Ribeiro, que andamos o país todo espalhando água alcalina, todo mundo falava que eu era doido. Que eu era o mini charlatão, o Laí Ribeiro era o charlatão maior. Hoje, eu vejo no supermercado, todo mundo olhando o pH da água, eu tenho orgulho. Fui massacrado. Fatores de transferência é a mesma coisa. Eu e a doutora Rosângela nos damos bem por quê? Porque nós somos desbravadores. Nós queremos levar coisas importantes e diferenciadas para vocês. E isso é que nós fazemos. Agora, você pensa, nenhuma substância... Vocês me perdoem, mas guarda o que eu vou falar aqui. Bioativa, natural ou alopática, estão guardando? Nenhuma substância bioativo, natural ou alopática da medicina convencional possui tantas publicações demonstrando sua eficácia e segurança. Você guardou o que eu falei? Agora, se a gente pega esse andrografolides, coloca com a fosfetalonamina, patenteia e potencializa absurdamente essa ferramenta, vem cá, coloca no Open Evidence fosfetalonamina, andrographs, e coloca sobre qual patologia você quer. Vê lá quantos trabalhos científicos vão sair, quantas publicações. Eu coloquei do câncer, por exemplo, doutora Rosângela, e a gente vai, talvez dê tempo de falar um pouco, sobre a angiogênese. Presta atenção, é uma maravilha da natureza. Junto com a fosfetanolamina e com os fatores de transferência, vem cá, você tem um exército. E outra, com o hormônio D e com coenzima Q10. Vem cá, não existe nada que solucione sozinho. Só Deus. Isso. Por que eu e a doutora Rosângela, doutor Flávio, Rodimar, Valéria Caselli, Dorval Rich, sei lá, já são tantos médicos que trabalham com a gente. Por que nós somos fortes? Porque nós somos unidos. Um dá a mão ao outro. Um tem a humildade de perguntar para o outro. Quando eu preciso de ajuda, eu ligo para a doutora Rosângela. A doutora Rosângela liga para mim. O Flávio liga para mim, assim sucessivamente. Por quê? Juntos nós somos mais fortes. E o andrographs, junto com a fosfetanolamina, são mais fortes. Mas é que são mais fortes mesmo. Pesquise. Lembra o que o Buda falou? Não acredito no que eu e a doutora Rosângela está falando. Use a sua consciência, o seu bom senso e veja. Pare de comprar essas coisas que você vê na internet que faz crescer pelo encravado, que faz isso. Esqueça, vá ver a realidade. Você, quando compra hoje no supermercado, você olha tudo. Você, quando vai comprar, talvez uma roupa, você olha até o que precisa, como é que lava, como é que passa. Agora, um suplemento que você põe dentro do teu maior bem, que é a tua saúde, você não tem o mesmo critério, tem algo errado. Por exemplo, podemos falar um pouquinho da diabetes. Tem duas coisas que eu gosto da doutora Rosângela explicando, que ela explica de um jeito fantástico. Mas pensa numa fofoqueira
que atrapalha o pâncreas identificar e liberar insulina. E depois pensa num chaveiro com uma chave mestra que leva a glicose e ajuda a glicose a entrar dentro da célula. É um dos principais ações do que a gente está te falando. Ah, mas Domingos, eu vou tomar, no outro dia eu estou bem? Esquece. Se não for químico, esquece. Quer que eu te faça uma colocação para você pensar? Que eu quero que você pense. Você está no deserto, ok? E você está sem água. Aí você encontra uma garrafa com 1 litro de água. O que você vai fazer? Vai tomar a garrafa toda ou vai tomar aos pouquinhos até encontrar uma outra garrafa? Você vai tomar aos pouquinhos. Então, o que às vezes eu peço para as pessoas pensarem é o seguinte, queridos, não adianta você se suplementar, por exemplo, de resveratrol, disso, daquilo, 1 mês ou 1 mês e meio da tua vida. Porque os outros 11 meses você vai estar descoberto. Você está tomando a água de uma vez só, depois você vai ficar 11 meses com sede. Então, você tomando todo dia, você vai totalmente coberto, com doses menores, com menor quantidade, com menor custo. Por favor, escutem o que eu e a doutora Rosângela estamos falando para vocês. Não queiram, não queiram. O mundo foi feito em 7 dias, segundo a Bíblia. Todo e qualquer projeto leva muito tempo. E a tua saúde, um câncer leva 15 a 30 anos para desenvolver. Não agora, né? Que agora tem uns turbos aí que é complicado, mas não vamos entrar nisso, né, doutora Rosângela? Não, nós já estamos de briga com o algoritmo aqui. Não vamos falar disso. Então, se você sabe, a gente já falou aqui, que o teu organismo cria 10 a 20 mil células cancerígenas, e que teu sistema imunológico... Por dia. Por dia. Só ele é que elimina as 10, 20 mil diariamente. Vem cá, você não acha que você tem que fazer um trabalho diário para tentar fugir dessa malignidade? Ah, Domingos, eu vou que nem o Buda, eu vou pesquisar. Vai, vê se o que eu e a doutora Rosângela estamos falando aqui não está completamente coberto cientificamente, mas não a ciência que você paga para publicar. Não. A real ciência. Oxford, Cambridge e etc. Concorda comigo ou não, doutora Rosângela? Perfeito. Eu acho que tem que deixar muito claro aqui o seguinte, nós estamos falando então de um herbal da medicina tradicional chinesa, que tem uma formulação patenteada porque tem um carreador. Esse carreador, que é a fosforiletonolamina, na verdade é um fosfolipídio que faz parte das membranas celulares. E para ele funcionar, ele precisa ter uma produção bioidêntica, que aí ele encaixa exatamente na membrana e ele aumenta uma coisa chamada sinalização de membrana. Eu quero lembrar vocês que tudo que acontece no nosso corpo acontece na célula, que é a nossa unidade. Essas células, elas precisam estar com seus receptores de membrana tudo funcionando direitinho. São milhares desses receptores. Para vocês terem noção, uma célula faz 100 mil atividades metabólicas por minuto. Então, assim, é uma coisa muito doida. Nossas células são fantásticas, mas elas precisam de ajuda. É por isso que, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a informação de fazer tudo certinho e vai precisando de mais ajuda. Então, é importante que vocês tenham em mente que quanto mais eu melhoro a fluidez da membrana celular e quanto mais eu melhoro a sinalização dessa membrana, mais tudo funciona bem. Por quê? Porque é essa sinalização da membrana que vai determinar a entrada dos nutrientes, vai determinar as células poderem responder a hormônio, a neuropeptídeo, porque isso tudo depende dos receptores de membrana. E os receptores têm que estar sinalizados.
E é isso que acontece com o sistema imunológico. Nós temos a produção no sistema imunológico de citocinas, que são substâncias que vão fazer uma ligação entre as células e vão ensinar para a célula, ou dizer para a célula, agora faz isso, agora vamos fazer aquilo. As famosas interleucinas, tem as pró-inflamatórias, tem as que regulam e diminuem a inflamação e fazem a segunda etapa da inflamação, que é a regeneração. Tudo isso tem que funcionar de uma forma muito bem orquestrada, modulada. E essa fosforiletoanolamina é que faz parte justamente, né, das membranas celulares, ajuda nesse processo. Ajuda tanto que eu já tenho pacientes que estão tomando o Andrographes com esse carreador que a gente está falando, e quem quiser saber mais, ó, eu tenho um grupo no Telegram, tá? Que vocês podem entrar gratuitamente, vocês entram lá, tem muito material, a gente dá orientações. Eu tenho outros grupos espalhados, então se você está aqui e já pertence a um outro grupo meu, entre no seu grupo, faça perguntas lá que eu respondo, tá? E na minha bio está o grupo do Telegram, está o grupo do WhatsApp para os fatores de transferência, a gente tem todas as informações disponíveis para vocês nos grupos. Podem entrar e perguntar, tá? Eu fico todo dia respondendo, no máximo em 24 horas eu estou respondendo para todo mundo, e aí a gente pode estudar cada caso, conversar, explicar. No geral, tá? Eu quero que fique muito claro isso. No geral, o que a gente está falando aqui é vocês usando diariamente um instrumento desses, com essa tecnologia que eu estou falando, de conseguir fazer a junção de um extrato padronizado associado a um carreador que é inédito, é só essa formulação que tem, essa junção, ela vai levar para a célula os andrografolídeos, que são esses princípios ativos desse extrato padronizado do Andrographis paniculata. Esses princípios ativos, eles encaixam nos receptores celulares. Vê se Deus não é maravilhoso, né? A gente tem a doença, mas também tem o remédio do lado, né? A natureza nos dá essa possibilidade e as medicinas ancestrais, tanto a Ayurveda quanto a chinesa, já descobriram isso há milhares de anos. Então, esses andrografolídeos, e hoje tem pesquisa com tecnologia de ponta, mostrando exatamente aonde que encaixa, qual é o receptor. Eles comprovaram, por exemplo, que esses andrografolídeos fazem o que nós estávamos falando aqui na questão metabólica, porque a outra ação desse produto que é tão maravilhoso é também, além da parte imunológica, é a parte metabólica, porque também existe uma ligação entre a imunologia e o metabolismo celular. Mas a parte metabólica é muito importante. E agora eu vou dizer por que eu acho que a prevenção é fundamental. Porque quando você usa de uma forma consistente esse produto que a gente está falando, vocês também vão ter uma melhora na sinalização da membrana para a resistência à insulina. Ou seja, diminui a resistência à insulina. Faz com que a insulina se encontre melhor com o seu receptor, porque essa membrana está com a sinalização melhor. Só que não é só isso. Esses andrografolídeos, eles também na parte metabólica, eles conseguem ajudar a produzir, eles têm uma capacidade de organização dentro das células, fazendo com que o GLUT4, que é o chaveiro que o Domingos falou, que é produzido pela célula e caminha, né, no citoplasma até chegar na membrana celular do lado de dentro da célula, para ele captar a glicose. E agora eu vou dizer uma coisa que é fundamental. Não importa que você já está diabético, não importa que você já toma remédio,
Esse tipo de ajuda que a gente está falando diminui glicação. O que é a glicação? É quando essa quantidade de glicose que está andando no sangue, ela começa a fazer uma espécie de... É como se ela grudasse nas proteínas, né? E vai fazendo com que fique tudo endurecido nas tuas artérias. Sabe o processo de aterosclerose? É uma glicação. Então, eu não sei se vocês conhecem, mas a minha avó fazia. Quando você pega um doce e passa na calda e deixa o doce parado assim, ele fica com uma crosta toda caramelizada. Isso é glicação. Essa caramelização do doce acontece dentro de você, porque o sangue é água quente com açúcar dentro, que é a glicose. Se essa glicose não entrar na célula, porque o GLUT4 não está sendo bem produzido, porque o receptor está fechado, porque não tem sinalização adequada, se isso não está acontecendo direito nas células-alvo, está sobrando essa glicose no corpo, está andando e entupindo tudo, porque ela vai deixando principalmente a microcirculação, e aqui eu estou falando de cérebro, eu estou falando de rim, estou falando de coração, estou falando de ponta dos dedos, isso é microcirculação. Fundo de olho, você viu que eu falei dos órgãos que são os complicados, onde complica a diabetes. O problema da diabetes é a complicação justamente da arteriopatia que ela causa. E a microangiopatia é a pior. E aí, se você não deixa glicar, ó a prevenção aqui, gente. Se você não deixa glicar, você não faz a microangiopatia. E se não fizer microangiopatia, não tem complicação. Então, olha a importância que a gente está falando. O mesmo produto que vai te dar condições de se defender melhor, porque ele é imunomodulador, vai te dar condições de antioxidação, porque ele aumenta a capacidade de produção das suas enzimas antioxidantes. E é o mesmo produto que vai ajudar a diminuir resistência à insulina, vai melhorar o GLUT4 dentro da célula, mas ele também vai lá no pâncreas, e lá no pâncreas ele consegue liberar o tal do fofoqueiro, tá? Que é a fosfodiesterase 9, a PDE9. Essa é uma enzima que segura o pâncreas e não deixa ele produzir insulina. Mas também, quando ele volta a produzir, ele produz de má qualidade. Quando você libera e com a antioxidação que essa planta faz, que esses andrografolídeos fazem, melhorando ele antioxida a porção metabólica, ele faz a liberação de uma insulina de melhor qualidade. Então eu tenho, de um lado, a parte metabólica liberada, eu tenho a antioxidação do próprio pâncreas, uma proteção desse pâncreas, eu tenho a melhora da resistência à insulina e uma entrada de açúcar nas células, da glicose nas células-alvo, mas aí eu tenho mais alguma coisa interessante. Esse carreador, né, ele também faz a fluidez da membrana das mitocôndrias. Olha o que eu estou dizendo aqui. Só isso já é uma aula inteira. A grande maioria das doenças crônicas, doenças degenerativas, câncer, autoimune, elas têm a ver com as mitocondriopatias. Ou seja, as mitocôndrias não estão produzindo energia de forma correta. Quando você melhora a fluidez da membrana, a coenzima Q10, ela caminha na membrana da mitocôndria. E conforme ela caminha, vai criando a pilha, né? Vai criando as substâncias que vão dando a energia da célula. Então, uma das coisas que a gente tem, que esse carreador ajuda, é melhorar a mitocôndria. Esses andrografolídeos, que são os princípios ativos do andrográfis, esses é que são estudados, como nós dissemos aqui, só no Google Acadêmico tem mais de 60 mil artigos publicados. E agora tem artigos modernos, não só os antigos, porque também tem muita coisa antiga, mas eu estou com 2 artigos modernos que eu vou fazer, o que eu já fiz
para os fatores de transferência, que eu peguei artigos publicados e eu interpretei e trouxe só o que era importante numa linguagem que todo mundo pode entender. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Porque as pessoas têm dificuldade de ler artigo científico, até quem está estudando tem dificuldade. Então, eu estou com 2 artigos, um de 2024, outro de 2025, fantásticos, mostrando que esse herbal, olha o que eu vou dizer, esse herbal é capaz de modular a inflamação da parede do intestino, e a gente já vem falando sobre isso há muito tempo, mas ele modula a inflamação da parede do intestino, ele melhora para quem já tem o leaky gut, que é a permeabilidade intestinal aumentada, ele melhora a permeabilidade, mas quem não tem, ele não deixa criar, que é também importante, é uma prevenção aqui. E ainda ajuda na microbiota. E agora nós temos esse artigo publicado em 2025, ele nomeia que essa junção, né, essa formulação, ela é capaz de aumentar, melhorar o número, né, de micro-organismos benéficos. Então, ele é como se tratasse as disbioses, como a gente chama, até o SIBO, né? Então, mas também com a possibilidade não só de aumentar a produção lá dos bacteroidetes, que são os bifidobacterium, que eles têm comprovação disso, mas também da aquermancia, que é a coisa mais difícil que tem de fazer com que a microbiota volte a ter a quantidade certa dessa cepa, que é extremamente importante na saúde e no câncer. Então, gente, olha o que eu estou falando aqui. Essas descobertas que são modernas, elas é porque continuam estudando essa planta, de tão importante que ela é. Então já existe muita coisa sobre ela, e eu aqui falei de várias ações. Agora me diga que instrumento melhor que você tem para ter a tua saúde em ordem do que uma única cápsula, que se você está fazendo prevenção é uma cápsula por dia. Uma única cápsula por dia, numa refeição que tenha bastante gordura natural, ou que você seja uma refeição que você tome um ômega 3 para aumentar a absorção. Uma única cápsula por dia é capaz de, a longo prazo, como disse aqui o Domingos, não é amanhã que isso vai acontecer, vai ser um pouquinho todo dia, vai reorganizando todos esses processos metabólicos, vai ajudando fisiologicamente o teu corpo a se defender, vai trabalhando o sistema redox, vai trabalhando o sistema imunológico, vai trabalhando o sistema metabólico, e eu não falei de uma das coisas mais importantes, ele ainda é hepatoprotetor, que é o grande problema dos fitoterápicos. A gente sabe que fitoterápico faz metabolismo hepático, a gente tem que ir fazendo pausas, né? Até na prevenção, eu recomendo fazer pausas também. Você usa 3 meses para 7 dias, usa 3 meses para 7 dias. Mas numa situação de necessidade como câncer, nem para, segue direto, né? Então, mas olha só, ele ainda por cima é hepatoprotetor. E eu tenho contato com pessoas que já trabalham com essa planta há mais tempo, de acompanharem, por exemplo, pacientes com cirrose hepática, que é uma doença de longo prazo, né? Eu já estou com várias pessoas com problema hepático tomando, mas eu já tenho também a observação clínica de pessoas que já cuidavam desses pacientes por longo prazo, mostrando a diferença que é quando toma junto, né, com o tratamento, e quando não toma. A outra coisa que eu queria dizer aqui para vocês, e o Domingos falou também, que é muito importante, ele falou da questão da angiogênese, né? É uma angiogênese focada na angiogênese tumoral, tá? Então, ele não impede que você faça a tua recuperação, né, dos teus vasos da forma natural que a gente vai o tempo todo.
tem que lembrar, gente, que nós somos seres fantásticos, nós estamos o tempo todo nos refazendo, vamos dizer assim, né? A gente tem uma média aí de perda de 50, em torno de 50 milhões de células por dia são trocadas. Nós trocamos 50 milhões de células por dia. Então a gente está sempre produzindo célula. É óbvio que se você der condições para o teu corpo fazer isso de melhor qualidade, você também está se recuperando e regenerando. Olha o quanto que a gente deu de informação aqui, falando de um único produto, que é, na verdade, um herbal. Que aqui nos Estados Unidos ele é considerado um suplemento, mas no Brasil ele entrou como um herbal, tá bom? Eu acho que eu falei demais, fala um pouco você. Não, tá ótimo. Eu acho que a senhora foi bastante específica e eu amo escutar a senhora falando. O que eu quero que você entenda. Domingos, eu não faço isso, porque tem profissionais da saúde aqui, tem pessoas que nos seguem porque querem entender um pouco mais, né? O que é angiogênio? Olha, é simples. Pensa numa árvore, ok? Você tem a raiz, o caule e as folhas. Perfeito. O tumorzinho, ele vai se multiplicando. E aí ele precisa começar a se alimentar. E o que ele precisa? Criar vasinhos para pegar a corrente sanguínea. Ok? Aí, o que acontece? Se você cutuca ele com uma biópsia ou qualquer coisinha, se ele já está muito poderoso e o teu sistema imunológico está dormindo, sabe lá, o exército, a Polícia Federal está dormindo, ele começa a mandar os seus filhotinhos pela corrente sanguínea. Se chama metástase. Está captando o que eu estou falando? Está captando? Ótimo. Então, pensa, por exemplo, eu quero secar uma árvore. O que eu faço? Eu jogo óleo. Aonde? No caule, junto com a raiz. Você seca a árvore. O andrografo ali, junto com a fosfetololamina e com o apoio absurdo do sistema imunológico, com o que a gente fala sempre aqui, dos fatores, você muda a qualidade de vida das pessoas. Mas Domingos, leva tempo. Sabe por que a gente fala em tempo? Eu tenho pessoas que em 4, 5 dias começaram a ter uma estabilização. Eu tenho pessoas que levou 90 dias. Tudo depende da tua condição fisiológica, como é que está o teu organismo. Você está entendendo? Então, o que adianta? Não, funciona. Não. Tenha calma e equilíbrio. Olha, o sistema imune, para você ter saúde, é equilíbrio e proteção. Então, tudo que você for fazer em relação à tua saúde, pensa no equilíbrio e proteção. E ferramentas excelentes para evitar problemas futuros. E eu acredito que toda terça-feira a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar, por exemplo, não sei o que a doutora Rosângela está programando para terça-feira que vem, mas nós podíamos falar, sei lá, sobre câncer, sobre alguma coisa. Porque, escuta o que eu vou dizer. Ontem eu estava falando, doutora Rosângela, com a Luzia Zeballos, que é a filha do Zeballos, do Zeba. Eu falei, cara, eu gostaria, sabe do quê? De um curso para oncologistas para aprenderem como dar a notícia quando uma pessoa está com CA. Porque 80%, 90% das pessoas que eu atendo, terapeuticamente, eu preciso desbloquear esse trauma que eles recebem quando recebem a notícia. Porque Sim. É como se fosse uma sentença de morte. Ei, para. Não existe sentença de morte. Eu até brinquei uma vez com um colega que é médico, né? Eu virei para ele, não, porque essa pessoa... Cara, isso não tem jeito. Isso aí é questão de 2 meses. Eu falei, então se você acha que é 2 meses, me dá o dia, a hora, e essa pessoa vai falecer. Você está se achando que você é Deus? Essa pessoa viveu mais 4 anos. Escute, só Deus e o teu sistema imunológico que dão a tua sentença. Sempre
enquanto há vida, há esperança. E imunidade é vida. E vocês hoje escutaram 3 ferramentas, sendo que uma delas são juntas, que pode mudar a tua qualidade de vida. Escuta a doutora Rosângela, escuta o Domingão Imune, escuta. Lembra o que o Buda falou. Vai mudar a tua vida. E terça-feira que vem a gente está aqui de volta. Doutora Rosângela, um beijo no coração. Falando com o Paulo, manda um beijão para o meu irmão também. Tá bom. E logo estou por aí. Você também, para Carla, manda um beijo para Carla. Muito obrigado, gratidão por você estar aqui com a gente, podendo ajudar aqui o pessoal a entender um pouco mais, né? Vamos ver se tem alguma compartilha pergunta essa live, hein? aqui. Eu vi pouca gente dando coraçãozinho aí. Vamos ver se na hora de sair eles vão dar coraçãozinho. Vamos ver. Isso. O pessoal está perguntando se tem aqui nos Estados Unidos, em outros países. Tem sim, eu já botei ali. Nós temos um site chamado Immune Harbor, tá aqui, eu acabei de escrever aí, tá também na minha bio, que é para os Estados Unidos e também tem na Europa, né, tá mudando alguma coisa de rótulos, mas já vai voltar a ter. A gente tem aí no Brasil o grupo lá, veja no grupo, tá na minha bio também, o grupo do Telegram, Sentinela Preventiva é o nome do grupo, onde a gente tem muita coisa. Gente, eu já escrevi 2 e-books em cima desse tema, vocês, né, podem acessar lá o e-book gratuitamente, mas tem que me perguntar o que vocês querem saber, tá? Para a gente poder ajudar, ok? Então, Eu peço desculpa, doutora Rosângela, porque aqui o meu Instagram, ele está travado, quer dizer, a última coisa que apareceu foi quando a senhora escreveu sobre o Open Evidence. Depois travou, eu não vi mais nada. Nem quantas pessoas tem na live, coraçãozinho, pergunta, eu não vi nada. Aqui, tá tudo parado. Mas no Instagram tá muito complicado. Mas vamos encerrando aqui e, beijo no coração de todos, Deus nos abençoe. Terça-feira, 19 horas, horário de Brasília, estaremos juntos novamente falando de imunidade, tá bom? Tudo de bom para vocês. Obrigada, Domingos.